Lula e Arthur Lira voltaram às negociações. O presidente da Câmara promete uma base de 150 deputados se o presidente eleito ceder cargos para aliados do deputado. O Ministério da Saúde é uma das pastas que estão na mesa de negociações. Essa informação foi divulgada pelo portal UOL e confirmada pela âncora da CNN, Daniela Lima, com fontes na equipe de transição. Mas aliados de Lira estão negando o pedido pelos ministérios. Vamos ao debate, começando com você, Raquel Landim, Guerra de Narrativas. Boa tarde, quase boa noite, Felipe, Clarissa, Boris. Felipe, já tem alguns dias que Arthur Lira teve uma reunião pessoalmente ontem com o presidente Lula e os emissários do presidente estão conversando o tempo todo com o Lira, se falaram hoje por telefone por conta da PEC do estouro, que está para começar as votações hoje. E estão, sim, entrando nessas conversas, não só o julgamento do orçamento secreto, que está em curso no Supremo Tribunal Federal, também como a distribuição dos ministérios. O que a gente tem de informação? Os partidos próximos ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e aí não é necessariamente o PP, mas, por exemplo, União Brasil, o PSD, que já sinalizaram que estão dispostos a fazer parte da base aliada do Lula, querem um posicionamento mais firme do presidente eleito. Eles querem a divulgação dos nomes que vão ocupar as pastas, querem saber quem vai estar em cada pasta para saber o orçamento que cada um vai dominar. Como a Daniela Lima trouxe para a gente mais cedo, fontes da equipe de transição estão dizendo que existem pedidos envolvendo várias pastas, inclusive o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, uma pasta muito importante, com um orçamento enorme e que foi muito visada na pandemia. Aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, dizem que Lira nunca fez esse pedido, que isso, na verdade, é uma estratégia para diminuí-lo, que ele não precisa de um ministério para se reeleger presidente da Câmara no ano que vem, que ele já tem essa base garantida para fazer a sua reeleição e que ele não precisa disso. Criou-se um atrito aí entre o PT e Lira com essa informação. Acho que de propósito, né, Clarissa, faz parte desse jogo. Vamos ver como que isso vai se resolver. Mas na mesa, esses dois assuntos. A aprovação da PEC, que interessa ao governo, e uma eventual suspensão, um pedido de vistas do julgamento do orçamento secreto que interessa ao Centrão. Clarissa, quero ouvir você, evidentemente, sobre todo esse jogo de poder, essas pressões nos bastidores e até os mecanismos de negociação, porque tem gente na política que muitas vezes se satisfaz com o ministério e aí vira a base do governo dali em diante. Mas tem gente que vai negociando no varejo, a cada projeto, a cada proposta. O que você acha que vai sair desse bolo? Boa noite, Felipe, Raquel, Boris, todo mundo que está assistindo a gente. Olha, antes da gente entrar aqui no ar, a gente estava aqui no nosso tricô, eu e a Raquel, como sempre, né? Que a gente está sempre tricotando quando dá. E aí a gente trocando essas figurinhas, começamos a mandar algumas mensagens para algumas fontes e tal. E a gente consegue perceber ali com muita clareza que está tendo, como você bem falou, essa guerra de narrativas. Essa troca de informações, ela é muito comum quando está tendo uma negociação importante em andamento. Então, o que acontece? As informações mais concretas e mais confiáveis que eu recebi. Há, sim, de fato, uma negociação para tentar atrair partidos do Centrão ou o tal do bloco do Arthur Lira, como a Daniela Lima bem colocou. Não se trata só do Centrão, é o bloco de parlamentares ligados atualmente a Arthur Lira. Existe essa negociação para tentar atraí-los para uma base mais firme do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Existe conversa sobre ministério? Existe conversa sobre ministério em andamento. Daria para entregar uma pasta? Mas uma pasta é pouco, né? Para 150 votos assim na mesa, entregues de maneira firme, fixa com esse novo governo. Daí a informação que a Raquel estava falando de Arthur Lira e o time de Arthur Lira ter sentido que isso apequena. Também acredito que haja um entendimento nessa linha na turma do PP e de Arthur Lira. É muito pouco por todos esses votos. E do lado do PT tem gente negando que a saúde esteja em negociação. Dizem, olha, não, ninguém aqui está colocando a saúde na mesa. Lula não abriu negociação para o Ministério da Saúde e nem Arthur Lira teria pedido isso. Isso, uma das fontes veio com essa avaliação.
Mas o que todo mundo sabe, a gente está no meio da negociação da PEC da transição, uma PEC importantíssima para o governo do presidente eleito, fundamental para que ele possa fazer o governo rodar e, claro, vai oferecer alguma coisa. Agora, é o que a gente estava dizendo um pouco antes, não tem interesse para o Arthur Lira fazer essa negociação como se fosse, nossa, estou formando a base de apoio do presidente Lula. Para ele é muito mais interessante fazer essa negociação no varejo, projeto a projeto, entregando os votos sempre em troca de alguma coisa. Pode ser um ministério aqui, pode não ser, pode ser outra coisa, pode ser apoio para a reeleição para a presidência da Câmara. Cada hora vem uma coisa diferente numa negociação diferente. E são 3 negociações, entre aspas, acontecendo ao mesmo tempo, né, Clarissa? Exatamente. A PEC, a montagem do ministério e, por que não, é difícil chamar isso de negociação, mas o julgamento do orçamento secreto. Exatamente, porque os ministros podem atuar conforme as negociações avancem dentro do Congresso Nacional, pode ter pedido de vista, pode ter um voto mais duro ou mais modulado, e a gente ainda vai precisar aguardar os novos capítulos dessa novela. E claro que eu quero ouvir Boris Casoy. Boa noite mais uma vez, um prazer falar com você, sobre esse jogo de pressões entre Arthur Lira e Lula. A gente tem alguma escapatória do toma lá da cá na política? Onde é que entra, Boris, o interesse público em meio a essa formação de base de governo? Felipe, boa noite. Raquel e Clarissa, prazer em estar com vocês. Boa noite a você, telespectador. Olha, Felipe, revendo a capivara, a folha corrida dos litigantes, claro que essa negociação, da maneira que está sendo feita, as exigências que estão sendo feitas, essa negociação, a narrativa dela é obviamente verdadeira. Num país de política civilizada, as negociações para a formação de gabinetes, para ministérios, cargos importantes existem, mas giram em torno de ideias, de desenvolvimento de programas, etc, etc. Aqui, de vez em quando, aparece um programa que casa com o programa do presidente Lula, conversa mole, porque durante o desenvolvimento do exercício do presidente, isso tudo vai ser abandonado. Eu não tenho a menor dúvida, Agora, me assusta um pouco essa visão, e que eu vi em vários lugares, de que os ministros do Supremo também, de certa maneira, participam da lide, participam dessa espécie de negociação para pacificar, para contemporizar. Isso me assusta um pouco. A função desse pessoal dos senhores e senhoras ministros, é a lei, é aplicar a lei. Não tem conversa, não tem contemporização, não tem outro sentido que o Supremo possa dar a não ser a prática da lei, aplicar a lei, nada mais. Agora, o resto é aquela confusão que a gente conhece, vai acabar tendo um resultado. Agora, vai custar caro para o Lula, o Centrão está forte, a oposição está forte, e isso, em termos de Congresso brasileiro, tem preço. É isso, Felipe. Obrigado, Boris. Ministros dos tribunais superiores estão participando até de samba, né, que dirá de negociação no parlamento.